Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4. E a gente vai estar compartilhando o que o Espírito Santo tem falado com a gente desde ontem, né? Com os jovens, a ministração com os jovens. E você pode ficar sentado mesmo. Pode sentar, irmão, eu sou e a Eva. Fica tranquilo. E aí a gente vai estar compartilhando isso, porque é importante a gente aprender quantas pessoas aqui sabem ouvir um não. Nossa, todo mundo sabe ouvir um não, isso é sensacional. Quantos sabem? Não, você não vai. Não, não vou deixar, não agora. Não é essa promessa agora não. Não é isso não. Não vou abrir esse caminho agora não. Não, isso que você está pedindo não vai acontecer. Não desse jeito que você quer. Vai ser de outro jeito. Quantos estão preparados para ouvir isso de Deus? Sim, levanto. Por que eu vou ler esse texto para você? Porque ontem, quer dizer, não é ontem, a palavra está dizendo isso para a gente. Aquele jovem rico ficou triste. Ele ficou triste, porque ele estava todo empolgado. Quando ele chegou para Deus e falou assim, para Jesus, falou assim, Jesus, olha, eu quero conquistar. Gente, ele estava cheio de boa intenção. Eu quero a vida eterna. Aí Jesus fala para ele, beleza. Então você vende tudo que você tem e vem comigo. Aí ele já vai, aí ele fica triste com a resposta que ele recebeu de Jesus, enquanto aquilo que ele queria. A gente tem ouvido aqui na igreja aquele louvor que diz, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus quiser, não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Então, se Ele não fizer, se Ele me der um não, Ele vai continuar sendo Deus. Mas você precisa saber que o não que Ele me der é porque Ele ama você. Ele não vai dizer não, porque no ser humano, na relação humana, às vezes nós ouvimos alguns nãos, dependendo do coração, para nos diminuir, para nos pisar, para nos humilhar, para trazer um desconforto para nós. Mas quando nós ouvimos não da parte de Deus, é para trazer um amadurecimento, um crescimento, um novo olhar sobre uma situação que Ele está colocando diante de nós. Aí Ele espera que haja uma mudança de atitude na nossa vida. Não de 360 graus, mas de 180 graus. Amém ou não? Porque se você der eu tenho certeza que você não sabe. Porque se você der uma virada de 360 graus, você vai ficar no mesmo lugar. Mas se você der uma de 180, você vai mudar o seu posicionamento. Sim ou não? Yes. Então, amados, eu estou falando só para você saber, te entronizar onde está essa palavra. E você fica aí aberto em Hebreus, que está lá no livro de... Espera aí, já me perdi aqui. Marcos, vamos lá. Marcos 10 primeiro. Do jovem rico, esse texto que eu estou compartilhando com você, está no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Olha só como é que o jovem sai da presença de Jesus, depois dele ter ouvido algo que estava motivado, empolgado o coração dele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele saiu triste depois que ele ouviu um não de Deus. Mas ele esqueceu que o Senhor, quando olhou para ele, o amou de tal maneira, olhou para ele e falou assim, eu amo você, e eu vou te orientar para você não se perder. Por isso que eu vou ler com você Hebreus capítulo 4, capítulo 12. Vamos lá.
Ora, a partir do verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiais quando por Ele és reprovado. Ou seja, olha só, não fique triste quando Deus disciplinar você. É isso que o texto está falando. Não fique triste quando Deus disser não para você. Às vezes nós não entendemos o não naquela hora, mas a gente vai entender depois. Então o povo maduro de Deus, o povo cristão, ele precisa aprender a caminhar em Deus com o sim e com o não. O povo maduro de Deus não pode caminhar só com o sim de Deus. Ele precisa caminhar com o sim e com o não. Para quê? Isso vai trazer resistência espiritual. Vai trazer uma musculatura espiritual fortalecida para você. Senão a gente vai ficar cheio de mimo. Cria um filho só dizendo sim. Depois quem segura ele? Você segura? Não. Mas mostra para ele que a vida não é feita com tanta facilidade assim. Qual o pai aqui que conseguiu tudo com facilidade? Como diz aí, com o pé nas costas. Para você chegar onde você chegou, para você ter o que você teve, foi com sacrifício. Né? Se você vai para um mercado, faz compra, bota tudo lá e o filho vem, a filha vem, come tudo da geladeira, não deixa nada para ninguém. Depois papai faz outras compras. Mas aquele recurso era o único que ele tinha para fazer as compras do mês. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um mercado ali perto do mercado de peixe, lá no final, que acho que era da Marinha. E minha mãe fazia compra lá. Lá vendiam uns negócios de umas embalagens de chocolate. E minha mãe comprava lata de pêssego, guardava no armário e dizia, só pode abrir isso aqui quando vier visita. Quase morria do coração. Você já pensou lá em casa, quase não ia visita? E quando era um batalhão, que minha mãe abria tudo, acabava tudo na mesma hora. Mas às vezes eu e meu irmão, a gente tentava pegar sem ela saber, a gente arrumava assim, não façam isso, por favor. Arrumava assim na frente, botava as coisas na frente para ela não descobrir que a gente tinha comido. Mas a gente às vezes abria lata de leite condensado, só podia quando viesse visita, que ela fazia um pudim. Mas no dia a dia, a gente não podia comer, porque não dava. Biscoito, tudo camuflado. Ela pegava só, esse aqui é da semana. Esses aqui que podem comer, porque a coisa lá em casa era apertada. Hoje, às vezes, a pessoa, pela facilidade, às vezes não dá valor. Não, depois traz, mas não sabe como é que é para trazer. Então, quando a mãe e o pai falam, filho, agora não dá para isso. Agora não posso isso. Mas Jesus às vezes fala para a gente também, filho, não, agora não. Porque cresce mais um pouco. Amadurece mais um pouco. Você vê que aquele jovem estava empolgado. Mas ele não tinha maturidade para viver aquilo que a empolgação do coração dele estava promovendo. Ele não tinha maturidade para deixar. Mas ele, quando Jesus fala para ele uma verdade, ele não absorve aquilo. Ele sai triste, com um sentimento triste, não com um sentimento de arrependimento. Esse sentimento de tristeza é um sentimento de imaturidade, porque não estava alcançando a dimensão do que Jesus estava falando com ele. Porque não entendia que aquele espírito de disciplina estava misturado com amor. E vê se a gente às vezes não parece com os nossos filhos. Quando você diz para ele, filho, não, você não vai. Ele vai para o quarto, bate. Aqui, graças a Deus, ninguém faz isso. Filho de todo mundo aqui é convertido.
Ele vai para o quarto, eu estou falando isso do que acontece por aí. Bate a porta do quarto e você pergunta a ele, vai querer lanchar? Não quero nada. Ele não quer diálogo com você. Porque ele não recebeu aquele seu não. O que é isso? É imaturidade. É imaturidade porque não consegue perceber que ele está sendo amado. Que ele está sendo cuidado, ele está sendo protegido. Porque a visão do pai, a visão da mãe é para protegê-lo de um caminho mau. E esse jovem, ele estava querendo viver a vida eterna. Que é desejoso, empolgado para viver a vida eterna. Mas quando Jesus diz para ele, aonde estava o coração dele, filho, vende tudo que você tem. E aí você vai ter a vida eterna. O que o Senhor estava falando? Joga seu brinquedo fora. Joga seu brinquedo fora. Aí você me segue. Tem gente que às vezes eu não sei qual é o seu brinquedo, que você ama. Né? Tem gente que é o carro. Entra, dá uma carona, limpou o pé. Limpou o pé para entrar no carro. Peraí, tá... Não, pai, a pessoa levantou, você começa a sacudir. Ama tanto, né? E não vê que aquilo é uma coisa para você usar. Às vezes o brinquedo dele, você faz qualquer coisa, mas não me peça para eu parar de jogar meu futebol. Então, nada recado para ninguém. Futebol faz bem, tem que jogar futebol, exercício. Mas a gente tem que ver assim, se a gente prioriza mais do que qualquer coisa. É isso que o Senhor está falando. É isso que aquele jovem não conseguia entender. Isso serve para jovens, serve para nós que somos jovens com 60 anos, 59. E para a disciplina que preservais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Quem, gente? Qual é o filho que o pai não corrige? Assim é Deus com a gente. Você acha que Deus foi insensível? Jesus foi insensível com aquele jovem? Claro que não. Como Deus também não é com você. Às vezes tem algumas coisas que para a gente vivenciar demora um tempo. Por quê? Porque Deus está esperando a gente crescer. Aí, se a gente estiver só empolgado, a gente nem valoriza. Aquilo chega e a gente nem percebe que o Senhor está nos agraciando. Porque a gente não tem maturidade para perceber isso. Mas se estáis sem correção, versículo 8, de que todos se tenham tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se a gente não entender que esses nãos que às vezes o Senhor nos concede, ministra sobre nós, a gente está orando, a gente cria expectativas a respeito de algumas coisas e elas não acontecem, é porque Deus está trabalhando no nosso amadurecimento, no nosso crescimento espiritual. Não é porque simplesmente Ele está pesando a mão sobre nós. Se nós estamos em Deus, Ele está nos moldando para vivermos aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. E Ele tem uma expectativa que a gente não fique triste com Ele. Porque se a gente ficar triste com Deus, sabe a primeira coisa que a gente faz? A gente deixa Ele. E foi o que o jovem fez. Ele ficou entristecido e fez o quê? Deixou Jesus e foi embora. Ele não ficou ali permanecendo em Deus para esperar o que Deus tinha para fazer na vida dele. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Né? O tempo que a gente tem como pai de educar os nossos filhos é um tempo curto. Deus faz isso por toda a nossa vida. Porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É por isso que eu estou dizendo para você. Isso, o não de Deus, vem para nós como algo que vai gerar em nós crescimento espiritual. Para que a gente seja mais parecido com Ele. Então, a igreja precisa estar entendendo nesses dias que quando o Senhor fala um não para você, não é porque Ele está querendo simplesmente maltratar você. Não é para mostrar para você quem é que manda. Muitas vezes Ele está fazendo isso para nos levar a uma vida de santidade e de crescimento. A uma maturidade espiritual. Uma porta se fecha, alguma coisa não vem, não chega no tempo que a gente quer, mas a gente
permanece, persevera, orando, segurando no arado, adorando ao Senhor, louvando o nome dEle, confiando que se não é hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser na hora de Deus. Senhor, me prepara, Senhor, me molda, Senhor, me aperfeiçoa, Senhor, me amadurece, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, vai trabalhando na minha vida, Senhor. Para que eu não fique triste por tudo, eu vou ficando triste, eu vou ficando triste, eu vou ficando triste, e vou me distanciando, e não vou aprendendo aquilo que o Espírito quer me ensinar. Porque a disciplina é uma disciplina que vem com o amor de Deus. Por isso, saltou dos olhos quando a Bárbara ministrou assim, e ele amou, porque é junto, a disciplina vem junto com o amor. Quando uma mãe fala, quando um pai fala, ele está falando porque ele ama, e o Senhor faz a mesma coisa conosco. É o mesmo nível de relacionamento. E aí, o versículo 11 diz assim, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. No primeiro momento, a gente não consegue encarar o não de Deus, um novo direcionamento de Deus. Sabe quando você tem convicção de uma coisa, que é aquilo e aquilo, aí o Senhor vem, leva você a uma outra dimensão, um outro olhar. Não é possível, eu já orei, e é isso, é isso. No primeiro momento, aquilo não chega com alegria no teu coração. Você não consegue, mas você está orando e Deus vai produzindo a vontade dEle na sua vida. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Se aquele jovem tivesse maturidade, o que ele ia fazer? Jesus ia falar com ele, ele ia ficar naquele primeiro momento triste, mas ele ia permanecer ali. Senhor, me ajuda. Eu não tenho a menor condição emocional, eu não consigo ainda estabelecer isso na minha cabeça, de pegar os meus bens, vender e te seguir. Eu não consigo fazer isso. Mas eu quero que o teu Espírito me ajude. Mas ele preferiu sair. Ficou triste e foi embora. No primeiro momento, a gente é tomado por essa tristeza. Mas se a gente permanecer, vai vir o gozo, vai vir a paz e a justiça de Deus vai ser estabelecida na sua vida. Então, o que o Senhor, nessa noite, quer ministrar no coração da igreja? Que o Deus que você conhece, que você serve, Ele fala sim, Ele fala não também. Mas Ele também fala, espera. Porque as coisas vão acontecer todas no meu tempo. Então ele não quer ter filhos mimados. Só quando ele disser sim, você fica saltitante dando glória a Deus. Mas ele quer quando também disser não. Ele quer que você continue glorificando o nome dele. Exaltando o nome dele. Bendizendo o nome dele. Confiando nele. Porque depois vai ser gerado no teu coração fruto de justiça, de entendimento. Você vai conseguir entender onde o Espírito Santo de Deus quer conduzir você. Você não vai lutar em luta, não vai entrar em guerra contra o Espírito Santo. Por que Deus não abriu? Por que Deus não fez isso? E você começar a se desesperar brigando com Deus. Mas você vai, mesmo quando você estiver orando, mesmo quando você estiver clamando, você vai estar dizendo que você vai estar aguardando nele, confiando nele, que o caminho do Senhor é perfeito e que vai produzir em você, na sua vida, aquilo que Ele tem preparado para você. Senhor, me coloca os meus sentidos, o meu emocional em sintonia com a Tua vontade, para que eu não menospreze aquilo que o Teu Espírito está fazendo hoje. Eu não estou entendendo, Senhor, mas eu quero me submeter a essa vontade, para que a Tua vontade, que é poderosa, que é boa, é perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. Que o Senhor possa olhar para a igreja de Pendotiba e ver um povo que sabe glorificá-lo. Não somente porque ele fala sim, porque abre portas, faz sinais e maravilhas. Mas às vezes ele fala para um povo, epa, aguenta firme aí. Estou trabalhando em outras coisas. Estou gerando outras coisas. É tempo da igreja tão somente me adorar, me glorificar, esperar no meu poder.
Não vou abrir a porta agora, mas quero ver aqueles que vão perseverar em oração, amém, em confiança, em dependência, até que o meu haja venha e se torne invisível aos olhos dos homens, aquilo que eu tenho prometido para esse povo. Amém, igreja? Isso é maturidade espiritual. É você confiar nesse Deus, Ele fazendo ou não fazendo, você permanecer nele, sabendo que o melhor de Deus sempre vai sobressair sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Fecha teus olhos. Eu quero convidar você, para você estar participando da mesa do Senhor. Essa mesa não é da igreja metodista. Essa mesa é de Cristo. E que o Senhor possa olhar para mim e para você nessa noite e não ver só um povo empolgado. Porque a empolgação ela é superficial. É como a palha. Ao mesmo tempo que a gente está soltando fogos, porque por alguma coisa sair do nosso controle, a gente pode desarticular, a gente pode se entristecer, a gente pode deixar aquilo que o Espírito estava colocando nas nossas mãos. A empolgação às vezes ela é boa, do jovem também era. Ele queria a vida eterna. E ele achava que guardar apenas os mandamentos, ele conhecer, porque na realidade o texto mostra para mim e para você que ele observava. E Deus não quer que a gente só observe a sua palavra. Ele quer que a gente viva, pratique. Aquele jovem observava, ele conhecia, mas não vivenciava. Então quando Jesus respondeu às expectativas, ao questionamento dele, e não foi ao encontro daquilo que ele queria ouvir, porque o coração dele tinha outro tesouro, tinha uma outra verdade. E Jesus trabalha aí, nessa nossa verdade, para ver de fato aquilo que nós somos, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer e aquilo que Ele é, e transformar a vida de cada um de nós naquilo que Ele é. Nos ajuda, Senhor. A Tua palavra é sublime, a Sua palavra eternizada dentro de nós, ela traz transformações incríveis para a nossa vida. Eu te peço isso nessa noite, Pai. Estamos diante dessa palavra viva, eficaz, que ela traga as transformações necessárias, para que a gente não seja um povo que fica triste por qualquer coisa. Triste por qualquer coisa, Pai. Mas que nós sejamos um povo maduro na fé, com uma vida cristã consolidada em Ti e na palavra. Choveu, fez sol. Não é hoje, não foi ontem, mas vai ser, porque Deus está no barco com a gente. Então vamos continuar caminhando. Vamos continuar segurando o arado, não olhando para trás e confiando naquele que fez a promessa, é fiel para cumpri-la. Aí o povo se torna um povo forte, um povo intrépido, um povo ousado, um povo confiante, determinado. Ó Deus, que profetiza crendo que quem faz o milagre é o Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso vem, trabalha conosco, ministra e se mistura com a gente e nos ajuda a deixar que essa verdade, a gente possa descobrir essa verdade e deixar o Teu Espírito tratar a vida de cada um de nós, para que a gente não seja como um menino, correndo de um lado para o outro, mas entendendo que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. E que Ele me ache no prumo, na presença, na graça, na dependência e na confiança, para que eu amadureça nele e continue caminhando na força e no poder do Seu Espírito Santo. Eu apresento a Ti esses elementos, Pai,
pão, suco de uva. E que eles passam a simbolizar para nós, a partir da tua consagração, da tua separação, a tua vida, a tua presença, a tua graça se torne visível para cada um de nós. Abençoa esse momento, abençoa essa mesa que é tua. Abençoa teu povo nessa hora. E que haja entendimento, Senhor, que é tempo de gerarmos frutos para louvor da tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou convidar você para vir pelas laterais, voltar pelo centro. Amém? E agradecendo a Deus pela criação. Seja, quando você chegar na rua, na janela da sua casa, contemple a criação de Deus. Você é obra do Senhor, criação do Senhor. Podem vir pelas laterais, voltando pelo centro, tomando os elementos da mesa. Venha com alegria no seu coração, celebrando a esse Deus vivo nessa noite. Esse Deus que venceu a morte. Que venceu a morte, amados, para louvor da sua glória. A gente quer agradecer a Deus pela sua criação, pelas frutas, pelos alimentos, pela terra, pelo sol. Nós louvamos ao Senhor. Que você seja uma pessoa grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Essa mesa de Cristo, você que está em comunhão com esse Deus vivo, essa mesa é para você. Amém? Em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor pela sua graça, pelo seu cuidado, Jesus. Deus é bom demais. É bom, gente. Abriu